Oi, eu sou a Dani. Tudo bem? Eu sou a Delane. Olá, eu sou a Adriana. Você está ouvindo o podcast Ginga Language. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um projeto independente criado por 3 mulheres nativas brasileiras voltada para o ensino de português como segunda língua. No episódio de hoje, um fotógrafo brasileiro de fine art. E o convidado do dia é o Alisson Carvalho. Ele é brasileiro, natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, e atua como fotógrafo. Seja muito bem-vindo, Alisson Carvalho. Olá, olá! Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês estão escutando este podcast. Hoje o nosso convidado é o Alisson. Bem-vindo, Alisson, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela satisfação, um prazer estar aqui com vocês. Sinto muito feliz. Muito legal. Oi, Alisson. Oi, Adri. Eu queria começar, antes da gente entrar nas perguntas assim para você, explicar um pouco dessa diferença do seu nome, né, Alisson? Aqui, quem está nos Estados Unidos, geralmente o Alisson é um nome feminino, né? E aí, no Brasil, não é um nome comum para mulher, né? Me explica um pouco isso. O meu nome foi dado por minha madrinha, e na época um político aqui se destacava muito, né? Não sei qual posição política ele ocupava, mas ele se chamava Alisson Paulinelli, e eu acho que minha tia deve ter se encantado com o nome e se apropriado dele de alguma forma e achado que cairia bem, né, me chamar de Alisson, e assim me foi dado este nome. E é engraçado, quando eu estive nos Estados Unidos, as pessoas, muitas vezes, né, chegavam Alisson e olhavam assim, e eu aparecia, eu meio que, uau, normal, seu país é um nome feminino, é normal que você atenda, assim, tipo, eu acho legal, eu acho diferente, pelo menos. Sim. Sim, então para quem está escutando, gente, Alisson no Brasil é um nome masculino, tá? Não é um nome feminino, igual aqui nos Estados Unidos. Muito bem. Então vamos lá. Alisson, para começar, eu queria que você falasse um pouco para a gente da sua formação, assim, né? O que você estudou, né? Um pouco da sua formação, do seu background. Perfeito. Olha, a Adriana é a minha amiga de escola, né, desde a juventude. Nós estudamos juntos aqui, mas após nós nos formarmos, eu fui para a faculdade de design gráfico, me formei em design gráfico e dei ênfase, então, após essa formatura, né, eu dei ênfase às artes, à sétima arte. Eu iniciei uma pós-graduação em cinema, né? E só que não foi muito longe, porque eu comecei nos primeiros meses a engajar uma viagem atrás da outra. O trabalho começou a dar muito certo na fotografia, e isso me promoveu muitas viagens, uma atrás da outra, fazendo com que o meu período na pós-graduação não fosse apropriado para aquele momento, né? Então, acaba que eu abandono, então, a pós-graduação em cinema, e então crio a minha trajetória artística como um todo. Muito legal. Então, e aí, né, indo para as artes, você decidiu em que área de artes você decidiu seguir? Ou mais de uma, não sei. Sim. Olha, eu tive sorte de ter encontrado no meu caminho professores que se importavam com os alunos e faziam, né, muito além do seu papel de professor. Então, eles me inspiraram muito quando eles descobriram que a fotografia já estava começando a me chamar a atenção. Eles começaram, então, a me incentivar a melhorar o meu olhar, a buscar por aperfeiçoamento, a buscar por oportunidades que promovessem, com que essas habilidades fossem promovidas, né, fossem refinadas. Então, eu tenho muita gratidão ao Flávio, eu tenho muita gratidão ao Luiz, eu tenho ao Alessandro Costa também. Foram professores que me inspiraram muito. E, no meio do processo da minha formação em design,
nós tivemos uma aula de fotografia, uma não, né? Nós tivemos um semestre de fotografia e eu já estava mais ou menos familiarizado com os processos da fotografia, mas, claro, você tendo tempo e se dedicando, acontece que você abre mais as possibilidades de conhecimento também. À medida que se procura, mais se tem esse desejo por conhecer. Então, na fotografia não foi diferente. Eu iniciei, então, esse processo em 2010, 9 ou 10, se não me engano. Lembrando, eu me formei na faculdade pelo menos 10 anos depois de ter formado o segundo grau, porque eu me casei, né? Logo, com 6 meses, com a minha esposa engravidou, então eu vim fazendo o trabalho contrário às coisas, né? Eu vim contra a maré. E então eu me formei depois, já de ter os filhos já encaminhados na escola, e as coisas terem meio que estabelecido essa possibilidade de estudar, sabe? Então, eu iniciei em 2010 a minha fotografia. Comecei na área do casamento. Eu acho que foi uma área que, por conhecer pessoas que estavam ali já no mercado e o interesse de saber como era, na época também foi uma oportunidade que eu tive de sair de uma área técnica, que era a área de computação, né? Eu trabalhava na manutenção de manutenção de computadores, trabalhava na questão também do desenvolvimento de algum software, mas era coisa muito pequena, eu não me dedicava pura e inteiramente àquela situação, porque era bem técnico, e a minha atenção nunca foi para números ou cálculos dessa forma. Então, a arte veio como um respiro para minha alma. E ter começado na fotografia de casamento foi interessante, porque eu migrei profissionalmente da área técnica, né, da área da computação, para a área artística, no caso, a fotografia de casamento, e eu tive contato com uma fatia da fotografia, né, uma parte da fotografia, que eles chamam de fotografia documental, ou fotojornalismo de casamento. Se aproxima muito do que é desenvolvido nos jornais, aquele tipo de cobertura rápida, sabe? De espontaneidade, de captura da precisão do momento que está acontecendo, as situações, tá? É quase que você andar o período do casamento com a câmera colada ao rosto, sabe? Então, eu tive esse contato e isso foi muito interessante, porque foi a porta de entrada para uma renda melhor, me promovesse uma renda melhor, né? E com isso eu consegui acessar equipamentos melhores e antes do equipamento eu consegui me capacitar estudando com grandes profissionais da área que me deram a oportunidade de conhecer melhor e de aperfeiçoar o que eu já vinha desenvolvendo. Muito legal. E você, então aí, né, nesse processo você descobriu o seu amor, a sua paixão pela fotografia. E aí investiu e seguiu em frente aí nessa jornada aí da fotografia. E aí você comentou que veio a coisa dos trabalhos, né? De você poder trabalhar fazendo o que você gostava, que era a parte da fotografia, fazendo casamentos inicialmente, né? Eventos, enfim. E aí você teve uma parte de experiência com fotografia assim, artística, uma coisa mais de você fazer, de você explorar a arte mesmo com fotografia? Ou você queria mesmo esse lado de documentar? Não. Eu sempre achei necessário eu desenvolver, eu sempre fui muito inquieto. Então, logo que eu comecei a fotografar casamentos, havia um determinado momento no casamento que eu pedi a quem estivesse comigo a oportunidade de eu poder experimentar alguns recursos técnicos que a câmera me oferecia. E algumas inspirações também que eu já tinha visto a partir de outros profissionais. E então, fotografar as crianças brincando na pista de dança com uma velocidade mais baixa, para que, vamos supor, a roupa dela ficasse caracterizada pelo movimento que ela poderia estar fazendo na hora. Então, eu achava essa questão muito interessante. Então, ali eu começo a perceber que a experimentação era algo que me chamava mais atenção, né? Eu não abandonei, no caso, a fotografia tradicional do casamento, porque ali me mantinha em possibilidade de desenvolver a experimental, né? Então, dali eu já entendi que eu precisaria ter paralelo
ao que me promovia a sustentação, né, o sustento, melhor dizendo, a possibilidade de desafogar e entrar num mundo que ali eu mesmo pudesse criar minhas próprias demandas, que ali eu mesmo pudesse deliberar de forma mais autônoma os desejos, sabe? E isso fez com que, poxa, crescesse muito essa possibilidade de, na experimentação, eu aplicar aquilo que eu havia treinado no meu trabalho profissional. Então, eu comecei a desenvolver alguns projetos de abordagem, melhor dizendo, mais artísticas, e acabou que isso me chamou muito mais atenção. Acho que eu fui fisgado pelo experimental e propriamente pelo que eles chamam de fotografia conceitual, que é onde o artista ele tem, igual eu falei, uma autonomia maior de desenvolver o projeto, né? Ele tem a ideia, ele desenvolve a pesquisa, ele desenvolve o projeto, ou seja, quais as luzes ele iria usar, ou quais os adereços ele iria usar, uma roupa, um figurino, alguma coisa que pudesse compor a cena que ele ali teria elaborado, e daí, então, a finalização com a sessão fotográfica, que chamamos de ensaio, né? Então, foi a partir disso. Eu já entrei, interessante, Muito legal, foi um processo, né, foi mesmo, um né? processo. Você foi ali analisando e, ó, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer... Exato. Eu Muito... hoje muito isso. Alguns fotógrafos que chegam até mim, que começaram junto comigo, eu falo, mas como que você foi para essa parte? Eu falo, não, eu não fui para essa parte, ela existe. Eu já havia percebido, mas eu só, nos momentos que eu tinha de ócio, que eu tinha de folga, eu ia para dentro do meu quarto, ou para algum lugar, para poder fazer aqueles experimentos. E daí as coisas foram, quanto mais se alimenta, mais se cresce, né? Pensa-se assim. Então, eu fui nutrindo essa parte que eu chamo de criatividade. Não que a outra área não me permita criar, é diferente. Mas Uhum, o casamento é muito protocolado, né? Ele sim. é início, meio e fim, onde o artista tem um pouco mais de liberdade, talvez, seja na hora da recepção ou nas fotografias externas, né? A recepção que eu digo é a festa, né? Então, ali tem mais movimento, tem a possibilidade de se criar mais, porque não é tão enrijecido, não é tão duro, não é tão engessado, sabe? E para esses momentos me caía muito bem os ensaios que eu estava fazendo paralelamente, usando luzes, fumaça, o que eu pudesse, que eu estivesse à mão para poder usar. E aí o resultado desses seus experimentos, desses seus ensaios, né, conceituais, como que você disponibilizava eles, ou disponibiliza eles, assim? Porque aí é uma coisa sua, né? Eu fico pensando enquanto É, artista às vezes também. Às vezes a gente quer fazer uma coisa que é um projeto nosso, tem aquela ideia, mas e aí como é que você vai botar isso para fora, né? Porque o casamento, né, querendo ou não, tá ali, né? Você tem o cliente tá ali, você vai entregar as fotos, acabou, pronto, acabou. Quem é que sim. vai, como é que aquilo ali vai para o mundo, né? Essa sua ideia. Se eu coloco, vamos supor que eu use a rede social, o Instagram, para poder falar a respeito do meu trabalho, eu vou, então, publicar ali somente aquilo que eu vendo, obviamente, né? E quando começou o Instagram ali naquela questão do fotógrafo promover a sua fotografia, não tinha essa ideia de que era uma rede social de promoção e dali sairia de fato algum recurso financeiro. Depois que as coisas tomaram mais forma a partir da aquisição do Zuckerberg, né, que comprou o Instagram e fez dele o que é hoje. Mas na época era muito comum, hoje ainda é, mas na época estava começando os blogs, as coisas aconteciam de forma mais dinâmica nesse espaço, sabe? Os blogs tinham muito mais força. Hoje tem, porque os conteúdos colocados no blog, eles permanecem durante muito tempo, então eles acabam se tornando como uma fonte de pesquisa, né? É muita interesse, muita informação, perdão, muita informação interessante se encontra nos blogs. E eu gosto muito de blog. Hoje o que tem muita força são as newsletters, né, que eles colocam e promovem, que é uma possibilidade de você saber um pouco mais do projeto, ter um pouco mais de tempo e apreciação, né, para que você entenda de fato, não só aquela exposição rasa do Instagram, por exemplo,
sabe? Então, eu usava o meu site para poder divulgar o meu trabalho, usava as redes que eram os sites voltados a casamento. Na época também tinha um site que fazia muito sucesso, que era o Flickr. E ele continua ainda, é muito interessante, mas o Flickr ele deu uma projeção gigantesca para o mundo fotográfico, sabe? Em Portugal havia também o olhar.com, o olhares.com, que promoviam assim muitos concursos entre si, entre a comunidade. Então era muito legal de participar ali. E ali não cabia a fotografia de casamento propriamente dito. Como eu disse, era um pouco mais protocolar, né? Um pouco mais engessado. E nessas redes, elas já promoviam essa abordagem mais criativa, do olhar mais livre, mais solto, mais de maior expressão interna. Muitas vezes não precisava nem estar nessa questão do tão inspirado, era só não ser protocolar. Mas sempre cabia, acho que isso sempre foi muito democrático, esse espaço, porque há artistas no campo da fotografia de casamento que fazem obras inspiradoras pra caramba, sabe? Até muito mais bonitas do que as que são conceituais, de desenvolvimento de ensaios, são fantásticos. Muito bom, muito legal. E além da fotografia, você tem interesse ou você trabalha com outros tipos de mídia? Olha, eu tenho interesse em praticamente tudo. Uhum. Tudo que é relacionado à criação, tudo que é relacionado a colocar as mãos e tentar desenvolver, me chama atenção, sabe? Então, na minha mente, é até estranho falar que não me permito, é porque eu sou muito curioso, sabe? E uma das formas que eu acho que essa minha curiosidade ela é alimentada, porque ela não vai cessar, isso é meu, sabe? Mas uma das formas que eu encontro de alimentá-la para que ela não me consuma por inteiro, assim dizendo, eu fique paralisado diante da curiosidade, são as experimentações. Então, eu comecei, um exemplo, em 2020, quando veio a pandemia e nós todos tivemos que parar e tudo, e veio aquela situação lamentável, né? Surgiu a oportunidade de eu fazer umas esculturas como suporte de arte. O projeto se chamava Dual, do Caos à Essência, é uma exposição fotográfica, mas também com outros elementos da arte, como escultura, a própria dança, o canto, né? Que eles chamam de arte performática. Então, o que aconteceu? Cada artista que envolveu com o projeto recebeu a responsabilidade de desenvolver uma máscara, que era o símbolo da pandemia, que é, na verdade, né? Então, cada um fez uma máscara, criou-se o conceito livre, né? Eles poderiam criar dentro daquilo que eles achassem melhor. Cada um fez, e onde elas ficariam expostas? Como elas ficariam expostas? Já que teriam que ser rostos e tudo mais, colocados nas faces. Então, eu recebo uma encomenda a partir da falha de um dos fornecedores que falou que não conseguiria, entregar a tempo a encomenda. E faltando 2 semanas para que fossem feitas 20 suportes para as máscaras, né? Então, o que acontece diante disso? A Juliana Lima, amiga, amicíssima, queridíssima minha, e a Dani também, amicíssima e queridíssima, falaram, só a gente tem você como referência criativa, será que você pode nos ajudar? Nós estamos com essa demanda e nós precisamos desse prazo. Falei, olha, eu consigo, mas eu nunca havia feito nada do gênero, né? E eu falei com ela, falei, olha, eu topo, mas desde que vocês me deem liberdade de criação, porque eu não vou conseguir criar sob a demanda de vocês, eu nunca fiz, então preciso me expressar. Foi interessante demais o processo, porque eu precisava entregar em 2 semanas, um pouquinho, eu entreguei em 1 semana, mas eu não dormi. Uau! Porque eu não dormi mesmo. Que material? Tinha limitação de material ou não? Não tinha, mas eu precisava entender que eu não poderia usar um material que demandasse tempo para secagem, para se estabelecer de Sim. maneira mais rígida como suporte.
Então, eu pensei rapidamente como os moldes, os moldes de gesso. E foi essa situação que fez com que promovesse maior velocidade, sabe, de secagem e aplicação da peça, que no caso era a máscara. Sabe? Mas eu não fiz só de gesso. Eu fiz de gesso, eu fiz de tijolo, fiz de arame, eu fiz de chumbo, eu fiz Nossa, madeira com galhos. Então, foram diversos, assim, sabe? Eu fiz intervenções, um exemplo, eu peguei um molde um rosto humano de isopor. Aí eu fiz uma intervenção nesse molde, eu cortei por dentro dele com uma máquina apropriada para corte de isopor, e dali eu criei esses vácuos, essas áreas de respiro, e promovesse ali minimamente uma intervenção sem chamar atenção. Eu fiz de maneira que o suporte não chamasse mais atenção que a máscara, para não haver concorrência. Então, eu precisei ter essa delicadeza, essa educação, para saber que ali o meu trabalho era de coadjuvante, né? Mesmo assim, foi muito interessante ver como as pessoas se interessaram pela forma de objeto humano que ali elas representavam. Porque todas elas estavam caracterizadas de forma humana, então tinha referência humana do rosto, sabe? E foi muito legal de observar como essa obra, apesar de coadjuvante, ela teve uma participação principal no desenvolvimento dessa exposição, que foi um sucesso. Um sucesso. que máximo. Eu quero ver fotos depois. Sim, né? Tem Eu vou... fotos? Ah, então tá. Muito legal. Ó, a gente sabe que artistas, né, eles têm seus próprios processos de criação, né, para chegar onde eles querem chegar, né? Eu queria saber se você pode compartilhar com a gente um pouco do seu processo de criação, quando Sim. você vai desenvolver, ou tanto na fotografia quanto qualquer outro produto de arte aí. Eu acho interessante quando você fala artistas terem processo de criação, que eu não acho que é uma coisa exclusiva nossa, né? Quando eu tinha 18 anos, eu tive uma locadora de vídeos, ou seja, aqueles VHS e tudo mais, eu tive uma locadora. E, na época, eu não dispunha de recursos para poder comprar igual meu concorrente, ou então a Blockbuster, que compravam 20 unidades de um filme e disponibilizariam para os seus clientes. Não, eu tinha a oportunidade de comprar 2 cópias, uma legendada e uma dublada. Então, o que eu percebi? Que a criatividade ela surge em todos os campos. Um professor que dá aula, ele precisa desse processo para que ele possa dar uma aula que ensine aos seus alunos e promova o crescimento, né, e promova esse desenvolvimento que ele necessita que os alunos tenham e que os alunos precisam ter para seguir a vida. Então, eu lembro muito bem, eu falei, como que eu vou fazer para poder alugar? Porque era assim, se a pessoa alocasse uma fita, ela tinha que devolver em 24 horas. Então, eu ficava pensando, poxa, eu giro uma fita a cada 24 horas. E como são fitas de lançamento, normalmente as pessoas têm vontade de ver mais rápido. Então, elas normalmente alugavam, ficavam um dia com aquilo e tudo mais, e muitas vezes assistiam uma vez. Aí eu criei um processo. Falei, olha, eu vi o problema, entendi, falei, eu tenho que criar uma solução para isso. Coisas que eu aprendi no design, mas nessa época eu não tinha estudado ainda. Eu falei, olha, se você alugar a fita comigo, a duração do filme é 1h30, 1 hora, 2 horas. Se você me entregar 30 minutos após o término da sua fita, se você fosse assistir naquele momento, você pagaria meia e eu teria possibilidade de girar aquela fita mais vezes no dia. Então, muitas vezes eu rodava aquela fita 5 vezes, porque eu ficava 12 horas aberto. Então, eu rodava aquela fita 5 vezes em dia. E isso fez com que eu rodasse quase o mesmo número de vendas, né, de locações, na verdade, que o meu concorrente, para 2 fitas. Então, ele comprava, vamos supor, 10 fitas e rodava 10 fitas a cada 24 horas. Eu rodava uma fita a cada 2 horas e meia, então, no mesmo dia. Então, é um processo também que me ajudou a entender como eu poderia ver na fotografia essa possibilidade de criar. Então, o meu processo criativo, ele sempre surge a partir de um questionamento. Esse questionamento, ele não é
propriamente uma dor, uma revolta. Não, ele começa com algo que me chama a atenção. Então, abordando, já vou iniciando aqui com vocês um projeto que fez um sucesso, ele tem a sua relevância, né, que é o Raízes África Brasil. É um projeto que demandou muito tempo da minha vida, assim, do meu trabalho, que ele começou em 2014, com uma fotografia que eu fiz de uma amiga, e a Isabela, e ela se deixou adornar, e eu vinha com os questionamentos a respeito da minha busca de origem, né? Como que é, como que surgiu, quem são os meus antepassados na história, como que eles aconteceram. Eu vi algumas situações da minha família que eu realmente não compreendia. Por exemplo, eu percebi na minha família que ela vinha com um processo muito legal de crescimento, seja prosperidade, seja de projeto, seja de empresa, seja o que for. Eu adoro ter alguma coisa na mão para poder explicar. Sou quase igual italiano de ficar movimentando. Eu gosto porque me faz prestar atenção. A minha atenção é muito difusa, então aqui me faz concentrar. Aí o que acontece diante disso? Ela vinha num processo interessante de crescimento, mas chegava num determinado momento, aquilo se desfazia como se desfaz, sei lá, como se assoprasse uma vela, como se aquilo simplesmente evaporasse, sabe? Eu comecei a perceber, eu percebi isso no trabalho do meu pai, que era policial federal, e ele iria receber uma promoção, e do nada ele não recebeu essa promoção. Um irmão também, que é policial. As coisas foram acontecendo, eu comecei a perceber. E fui pesquisar na família, se isso era recorrente, tudo mais, e encontro meu bisavô. Meu bisavô, o senhor João Glória. E eu descubro que ele fazia sinos na cidade do interior aqui de Minas Gerais, uma cidade chamada Itabirito, pertinho de Ouro Preto, né? Caminho de Ouro Preto. E ele chama, a profissão dele é campanológico, né? Campanólogo. É quem faz o sino, quem desenvolve o sino. Quem toca o sino é o sineiro, né? Tipo o sino de igreja, aquele sinão? E, Uau! e ele fez para a Itália, ele fez para vários países na Europa, sabe? Até onde eu tive notícia, ele foi o primeiro que teve, na minha família, foi o primeiro que teve projeção externa, né, internacional. Depois dele, eu. Olha, passaram-se gerações e depois para que se repetisse essa situação a partir de mim. E foi interessante ver, e eu fui pesquisar, e eu vi que existiu uma tentativa da família lidar com várias questões, também racial, né, porque ele era negro. Então, teve essas questões, eu fui tentar entender de onde que vinha, como que aquilo se compunha e tudo mais. E aí eu encontro essa informação de que a parte do que ele havia melhorado, né, do que ele já desenvolvia, foi trazido com os escravizados que ocuparam aquela região, né, a região da exploração de ouro, de metais preciosos, e daí, então, esse aprimoramento da técnica, ele aprendeu na troca, ali, ele não tinha escravo, não é essa questão, era mesmo do conhecimento passado para outro, sabe? E isso fez com que poxa, eu venho com um olhar, então ele tem o projeto Raízes África Brasil, ele tem como se fosse uma obra, ato 1 e ato 2, ou primeira parte e segunda parte. A primeira parte do trabalho é a minha observação, com a curiosidade sobre o assunto África, né? O olhar já encharcado do exótico, que é o olhar de fora, que é a palavra, no caso, traz, não do olhar do exótico, que hoje é tido como pejorativo, né? Como vexatório, mas, no meu caso, o meu olhar é de curiosidade, de tentar entender como é que ela se formava, e é um olhar de quem é de fora. Então, todo olhar que é de fora, ele é exótico, né? Ele parte do princípio que aquilo não é comum, e que não é comum impacta, não é verdade? Eu me lembro uma vez que eu tive a oportunidade de ir a Londres e eu cheguei no metrô para poder comprar um ticket e o cara era punk do cabelo rosadão, gigante. Aquilo me impactou, porque aqui não é comum. Talvez São Paulo fosse comum, mas em Belo Horizonte, não.
Então, essas coisas fizeram com que eu trouxesse a primeira abordagem com adereços mais característicos, com adornos mais característicos tribais, né? Porque eles têm muito essa relação com os seus antepassados, né? Então, esses atos e rituais tribais, da pintura do corpo, de se adornar com elementos naturais, de pintarem o corpo com elementos naturais, com barro, ou com raízes, frutos e tudo mais. Então, eu venho com esse olhar. Aí eu descubro o meu bisavô e descubro que o Benin foi de onde se retiraram essas pessoas, né, os escravizados que aqui vieram ocupar. E eles trouxeram consigo o conhecimento da metalurgia do bronze, do refinamento, porque eles já produziam isso há muitos anos atrás, muitos séculos atrás, né? A gente está falando de muito tempo. E com isso, então, eu conheci 3 garotos, eu os chamo de garotos do Benin, que vieram estudar aqui no Cefet, né, que é uma escola técnica aqui em Belo Horizonte, e eles vieram fazer o curso de doutorado. E na conversa com eles, na troca, foi muito legal, porque foi uma conexão muito espontânea, sem forçação, aconteceu de maneira muito natural, e daí o convite para que eles participassem do projeto. Eu apresento a eles o projeto, faço a proposta dos ensaios, como é que elas se caracterizariam, e daí a gente vem para execução. Então, ou seja, o meu projeto, meu processo criativo parte de uma situação que eu encontro, né, vou colocar um questionamento, tá? Daí, então, eu começo a pesquisar, passo para o desenvolvimento e depois passo para a execução. Aí eu acredito que seja importante criar um sisteminha, para que as coisas não se percam, que tenham início, meio e fim. Porque se você não amarra todas as pontas, se você deixa pontas soltas, é muito ruim depois você ter que voltar atrás para poder buscá-las. Sabe? Então, eu tentei fazer o máximo possível com que esse projeto tivesse início com a pesquisa, né? O meio com o desenvolvimento e o final com a execução. Um exemplo, eu comecei em 2014 e eu terminei em 2019 com a exposição. Então, foram 5 anos de produção. Muito legal. Repete para a gente o nome do projeto? O projeto chama-se Raízes África Brasil. É a Muito legal. relação entre Brasil e África e Brasil, essa relação. Eu tive a oportunidade de ir à Etiópia, foi muito curto, mas eu tive a oportunidade de ir, e é muito interessante como você identifica aquilo que lhe é comum. Uhum. Aí já não é o exótico, é o que é comum, é o que faz parte de você, são pontos em comum. E esses pontos em comum foi a alegria com a qual eu fui recebido, com a possibilidade de automaticamente me tornar amigo de quem me recebeu, sabe? As pessoas receberam a mim como um coigual, sabe? E é muito característica nossa, brasileira, receber o estrangeiro muito bem. Não é dessa questão que eles chamam de passação de pano ou de ficar com complexo de vira-lata. Não, nós somos hospitaleiros. Nós somos receptivos, nós temos o coração aquecido. É diferente, sabe? E isso que fez com que eu identificasse essas aproximações e então me promovesse a possibilidade de criar um projeto Raiz África Brasil a partir disso. Muito legal. E aí você falou que foram mais ou menos 5 anos desse projeto específico. Comecei em 2012 e ele se torna uma das exposições mais visitadas de Belo Horizonte na época, pelo menos no Museu Inimar de Paula, onde foi uma das grandes exposições, um número alto de visitantes, crianças de escola pública aqui em Belo Horizonte, aproximadamente 2.000 crianças estiveram visitando, e eu pude acompanhar muitos dos que foram, porque eu escolhi estar presente praticamente todas as semanas. Foram 3 meses de exposição, o programado eram 2 meses, e se estendeu por mais 1 mês devido à busca pelo público, né? O público veio demonstrando muito interesse, tinha agenda, eles tinham espaço na agenda para que essa prorrogação acontecesse, então eles fizeram com que esse espaço fosse estendido, e isso promoveu muita alegria,
como artista, qual artista não quer ver o seu trabalho sendo revisto? Exato. Então, foram 21 obras que se resultaram desse projeto, vai? São 21 obras. E todas com o nome Yorubá, então são nomes como F, que é riqueza, né? Como os nomes são difíceis de falar, mesmo para mim que dei o nome, né? Então tem o Arauto, tem uma que é um nome muito grande, chama Amenzé, que é muito grande, traz paz, não, rio de águas calmas, e traz paz a uma situação contraditória. É muito grande, o nomezinho Nossa, é, que legal. é bem interessante ver como os nomes compõem as fotografias, sabe? E elas, foi um nome foi muito bem acertado, sabe? Modéstia à parte, foi muito bem acertado porque eu gostei mais pelo significado do que pela pronúncia em si. E eu também nunca vou conseguir pronunciar como eles pronunciam. Então, eu entendo que ali vai ter o lado do idioma que vai interferir numa pronúncia mais apropriada do nome. Mas quem Sim. lê... Que legal. Voltamos após um breve intervalo. We'll be back after a short break. If you like our work, please consider supporting us at Venmo at Jinga 2022. You can follow us on Instagram, Facebook, and Twitter at Jinga Language. We also offer free Brazilian Portuguese classes on meetup.com. And if you're interested in having classes with us, or if you have any comments or questions, please contact us at jinga.language@gmail.com. Thank you for listening. E essas obras são obras únicas? São peças únicas? Ou existem cópias? Como que você trabalha, geralmente? Olha, Você trabalha só com obras únicas ou você faz cópias? sim, vamos lá. Eu optei por trabalhar, não por uma questão de mercado, mas eu acho interessante que as obras elas não tenham cópias. Então, eu trabalho somente com tiragem única. Tá, por um lado, faz com que o valor em si seja maior, que a gente está lidando com somente uma obra no mundo todo, né? Assim como a Mona Lisa, apesar que a gente sabe que as obras no Louvre, por segurança, elas têm cópias, né? Talvez a que esteja exposta ali não seja a Mona Lisa de fato, né? Haja vista o que vem acontecendo com todas as manifestações, então eles não poderiam correr o risco de expor uma obra original daquela forma, mas não deixamos de ser impactados pelo que ali nos demonstraram, né? A gente tem que entender que vai muito além da situação. Mas eu optei por trabalhar com peças únicas a partir desse pensamento. Somos únicos. Acredito não haver outro Alisson vagando, até porque talvez não faria tão bem ao mundo, não faria tão bem, mas é bom que haja somente um para que nós entendamos aquilo que nos é valoroso, né? Essa é a grande diferença de que eu percebo em uma bolsa de marca muito cara, mas que é feita de forma industrial, né? E outra bolsa que é feita em uma escala muito menor e artesanal. Isso faz com que um produto que eu, Alisson, particularmente não empregaria tamanho valor de dinheiro, de montante, tá? Entendo quem faça, todos somos livres, mas eu entendo que na arte vai muito do sentimento que naquele momento faz a conexão. Não é um papo de artista. Um nascimento de uma obra, ela pode ser a partir de muita dor. Ela pode ser a partir de um questionamento interno, de uma situação vivida de constrangimento. Se a gente pegar Van Gogh, a gente vai entender que as obras dele muito eram fruto da ansiedade que ele vivia. Por isso que ele fazia a obra quase que compulsivamente, ou seja, enquanto Gauguin fazia um quadro, dois, espaço maior, vamos colocar um mês, Van Gogh fazia 2 um dia, se bobear. A produção dele era intensa, né? Tanto é que o pano dele tinha o pano que ele usava para limpar os talheres, tinha aquela terebentina, se eu não estou falhando muito a memória,
que é o solvente que eles usavam para poder limpar os seus pincéis. Então, olha que loucura. Então, falar que uma obra é feita de qualquer jeito, seria bom se a gente conhecesse um pouco mais sobre o artista, além da obra. Muito bem, e agora tem perguntas. Ah, Você citou, sério? Você citou Londres, né? Eu escutei nesse papo aí. E eu queria saber das suas exposições fora do Brasil, né? Eu sei que você está falando agora que fez no Brasil, mas também eu queria saber dessas exposições internacionais. Por onde você passou? Por onde suas obras passaram? Você pode falar para a gente? claro, olha só. Em 2015, 16, havia no meu coração a proposta de finalizar a questão da fotografia de casamento. Já não era uma área que me interessava mais. Eu estava realmente cansado daquele ambiente, né? Não tinha finais de semana. Isso é muito importante para quem tem família, sabe? Ter um momento a mais. Então, não tinha final de semana e isso começou a pesar. E na minha liberdade de escolha, eu me preparei para que as coisas pudessem, para que eu pudesse fazer as escolhas com o menor impacto possível. E eu comecei a perceber que as minhas fotografias da, da, da área experimental, elas tinham possibilidade de alcançar lugares que eu já tinha pensado, mas não tinha tido coragem de me lançar o desafio, sabe? Então, eu comecei a fazer testes. Na época, eu me cadastrei num site chama Photovogue, da Vogue Itália, e lá eles admitiam as fotografias para análise. Então, todas as pessoas do mundo podem fazer essas inscrições no site da Vogue Itália, né? Chama Photovogue. E .it, se não me engano, IT, se eu não me engano, esse site ainda. Então, o que acontece? Só que tinha que passar pelo crivo, né? Pela avaliação de um júri, para que aquela foto pudesse ser exposta no site deles, né? E recebesse, então, a chancela, né? O carimbinho lá, foto Vogue, ou seja, Vogue. E foi interessante, porque quando eu recebia um pedido de orçamento, eu postava uma foto na plataforma da Vogue. E muitas vezes eu fechava o contrato e uma foto foi admitida. E, gente, que dúvida é essa? Eu vou fazer mais um teste aqui. Se for mais uma foto para lá para a Vogue, talvez eu tenha que dar mais força para aquilo que está tendo, para aquilo que meu coração está inclinado. Aí eu postei mais uma foto, ela foi aceita. No final foram 8 ou 9 fotos aceitas no portfólio da Vogue Itália, sabe? Só que não foi de uma vez. Pô, a última foto que foi aceita, que eu postei, foi quando eu estive em Londres, no início desse ano, né? E só após 3 anos que eu não postava nada lá. Então, eu fiz a postagem, a foto foi aceita. Então, o que eu fiz? Eu vou dar força para aquilo que está me chamando mais atenção e ingressei nessas questões da fotografia conceitual. Bem, em 2016, se eu não estou muito enganado, 15 ou 16, eu participei de um concurso fotográfico e a minha fotografia foi para uma exposição na Times Square. Foi muito interessante ver, porque eu não tive oportunidade de ir, mas eles fizeram uma exposição em um dos prédios muito legais, porque eles espalharam os monitores assim pela fachada e iam projetando as pessoas e as fotografias, e ali eles faziam um rodízio de artistas, e eu achei a iniciativa muito legal. Foi a primeira vez que a minha foto foi exposta fora do Brasil, sabe? Isso foi em 2015 ou 2016, se não me engano. Depois disso, eu fui convidado a participar de um outro concurso, porque alguns concursos eles pedem uma taxa para que você pague e daí você posta a sua fotografia para avaliação. Entendo e eu acho justo mesmo, porque há prêmios em dinheiro, há todos os cursos com o tanto de empregos que geram, né? Então, as grandes oportunidades que surgem. E daí eu fui convidado, então, eu participei, não paguei, né? Porque foi um convite que eu recebi da Candide, eu esqueci o nome, eu tenho o livro, está em algum cantinho aqui.
depois eu mando a informação para que vocês possam compor, mas veio através da... Eu esqueço os nomes, eu não sou muito bom com nomes, sabia? Eu não tenho muito isso, eu tenho um pouco de dificuldade. Mas, bem, fui chamado para o Museu do Louvre, para poder fazer uma exposição no anexo do Museu do Louvre. Dentro do Museu do Louvre não há novos artistas e tudo mais, é um grande cemitério artístico, né? E, Sim. então, eles usam os anexos para fazerem essas exposições. E daí eu fui convidado e uma fotografia minha foi exposta no Museu do Louvre, o que me deu Uau! muita força para poder acreditar. Uau! Isso foi Ah, demais. então, após isso, aí chega 2019, eu tenho essa projeção com a fotografia, e eu me lembrei o nome de uma das fotografias, da fotografia que ganhou, chama-se Doomsday, que significa o arauto, né? E eu ganhei o concurso fotográfico na Itália, o concurso da Arte Laguna Prize, ano 2020 e 2021. 2 anos consecutivos eu ganhei na categoria fotografia artística, né? Então, eu fui exposto em 7 países com isso. Ah, foram Londres, Estados Unidos, França, Itália, Canadá, Ilhas Maurício, tem mais outro, Espanha, e deu 7. E Espanha Que foram os legal, hein? que me receberam. Sendo, nesse ano, eu fui o único brasileiro a estar exposto, né, em um patrimônio tombado pela Unesco, Patrimônio da Humanidade pela Unesco, na Itália, que foi de muito prestígio, foi muito legal, né? Também não tive oportunidade de ir, porque pós-pandemia as coisas encareceram muito, né? Então, o valor das passagens estavam altíssimos para poder ir. Teria sido uma oportunidade muito boa e foi muito interessante ver, porque foram 2 meses a exposição. Ela ficou em cartaz na Villa de Cedri, meu italiano é maravilhoso, né? Villa de Cedri. Eles falam que é só mexer com a mão, né? Então, Villa de Cedri, para poder, que foi a exposição, e eu fui o único brasileiro a participar dessa exposição, assim como os 2 últimos concursos da fotografia, né, da categoria fotografia artística, eu fui o único brasileiro a passar por todas as etapas e o que eles chamam de early birds, eu tive destaque já de início, o que me deixa muito feliz e faz com que meu trabalho seja aprovado, né? É importante como artista entender que esse caminho pode ser trilhado. Por falar em caminho, eu estou pensando aqui na sua trajetória e das dificuldades que é, né? Né? As coisas que você tem que passar e tudo para expor seu trabalho, para ser reconhecido e tal. Você pode contar para a gente um pouco desses desafios? Talvez até mesmo desafio de estar no Brasil, como que a arte é vista aí no Brasil. Basicamente sua trajetória mesmo e as dificuldades. Tá. Olha, é muito, é até difícil de expressar um pouco, porque eu não quero que as pessoas pensem que eu sou um algoz dessa situação, um inimigo do establishment artístico, de forma alguma, não é isso. Mas há predileções. E, infelizmente, a gente percebe isso aqui no Brasil quando você vê um concurso que fala a respeito do território nacional, mas a preferência é Rio de Janeiro e São Paulo. Quando você, que é um jovem artista ou um artista jovem, você tenta bolsas de estudo e as bolsas são para um determinado grupo, sem querer distinguir, mas que privilegia somente uns e outros não. Principalmente se uns forem amigos de amigos ou o que chamam aqui no Brasil de QI, ou quem indica. Uma outra coisa também é a falta de fundos, muitas vezes, destinados a esse desenvolvimento dos jovens artistas, do que é pequeno. Porque se você imaginar que um artista já consolidado, ele tem já o seu público cativo e tem um público que consome,
O que falta para o novo é exatamente a paz que ele tem de pagar uma conta para que ele possa ter paz em desenvolver. Porque é muito difícil você estar com o seu telefone tocando toda hora com um cobrador na sua cola, vamos dizer assim, né? Atrás de você. Então, você não consegue concentrar, você não consegue projetar a obra de forma apropriada, em paz. Porque, por mais que a gente fale que a arte é linda e tudo mais, ela vem de processos, muitas vezes, dolorosos. Então, eu não posso simplesmente olhar para essa situação e achar que está tudo bem. Não está. Um exemplo. Para essa exposição que eu fiz do África, né, Raiz África Brasil, eu não tive condição alguma de sair em busca de patrocínio. Primeiro, porque o patrocínio ele precisa de tempo para poder se inscrever, se candidatar a um edital. Segundo, eu preciso que um produtor cultural ele tenha, pelo menos, eu achei que não, né? Achei que a pessoa que era produtora cultural, ela deveria já propor, então ela teria um acesso pela profissão de entender como o mecanismo funcionar. Não é assim. É necessário que o produtor cultural tenha, para que ele tenha a oportunidade de propor, né? Ele tenha tido projetos aprovados. É como se eu abrisse uma empresa e só contratasse essa oportunidade somente para quem tem experiência. Entende? É mais ou menos isso. E é doloroso. Então, quando eu fiz esse processo, eu não tive condição alguma. Então, tudo eu tive que arcar do meu bolso, sem ter. Essa é a questão maior. Sem ter. Então, foram 21 quadros que eu mandei imprimir, emoldurar e entregar. Então, eu paguei impressão, moldura e carreta. Tá? Depois eu paguei também a limpeza, segurança e a conservação do local. Eu paguei pela luz, por aquele período que eu fiquei exposto, né? Pela limpeza também, manutenção do local. E tive que pagar também pela tinta que quando você faz a exposição, o seu nome é colocado com um adesivinho na parede. Então, quando se tira o adesivo, pode-se danificar a parede. Bem, danificando ou não, eu tive que comprar uma tinta especial, que é a cor apropriada lá que eles determinaram, e uma latinha de 3 litros e alguma coisa, R$ 360. Entende? Porque é uma tinta manipulada. Ela faz parte de um menu de tintas gourmet. Vamos dizer assim, de tintas chiques da vida. Então, eu tive que arcar com Nossa, isso. gente. E o museu não é um local de venda. Entende? O museu não pude anunciar valores, eu não pude negociar as vendas, sabe? O que ainda traz um maior impacto financeiro. Então, quando você vê e não falo mal, não estou expondo, mas falo mal e exponho também, que é a questão da Maria Bethânia, um exemplo. Ela é uma artista consagrada de muitos anos, ela recebeu em torno de 4 milhões para fazer o seu blog, onde ela iria colocar os seus poemas, né? Vejo relevância no poema, porque a partir da minha leitura e do meu acesso aos poemas, eu me tornei uma pessoa mais sensível, mais artístico, me amoleceu locais dentro da minha vivência e da minha alma, vou falar assim de forma mais romântica, né? Romantizada, me fez muito bem. Então, eu não desfaço do poder do impacto da poesia, de forma alguma. Mas 4 milhões para uma artista consagrada, que já tem o seu público cativo, que tem as pessoas que a admiram, que tem todo um cunho político por trás, que tem todas as facilidades de ser um artista renomado, de estar inserido no mercado, sabe? Então, isso acaba por afetar não só a mim, mas gente que tem ainda menos condições do que eu tive, sabe? Então, é um mundo bonito, não é? A hora que você faz a exposição para o artista,
que é um ser que se paga com beijos e abraços, vou dizer assim, de forma muito exagerada, mas quando você, espectador, gosta da nossa arte, nossa, não tem como expressar o tamanho do significado daquilo. Não tem dinheiro que pague, sério, não tem dinheiro que pague a apreciação. Sabe, olhar a sua obra, um exemplo. Que dinheiro que vai pagar o relato que eu vou trazer agora? Uma das tardes que eu fiquei no museu, eu vi uma senhora. Primeiro eu fui visitado pelo Super-Homem. Foi muito legal. O menininho estava correndo entre as artes lá com a roupinha do Super-Homem, a coisa mais linda do mundo. Então eu fui visitado pelo Super-Homem. E segundo, eu fui visitado no meio né, da aparição do Super-Homem, de toda aquela emoção de tê-lo recebido. Tinham duas senhoras lá andando e tudo mais e tal. E uma determinada hora que eu estava conversando com o Super-Homem, essa senhora se aproximou, parou, ficou olhando, nós conversamos um pouco. Aí, bem, me apresentei, falei, eu sou Alisson, eu sou artista, que bom que vocês vieram, obrigado por prestigiarem e tudo mais. E tal. Ela falou assim comigo, assim, olha, eu estou aqui pagando uma promessa. Fiquei encucado, falei, mas como assim? Ela falou, eu e meu marido, quando soubemos da exposição, nós havíamos combinado de estarmos aqui juntos. Mas ele morreu terça-feira passada. E hoje eu estou aqui para poder cumprir a palavra que eu tinha dado a ele. Então eu vi, a minha filha trabalha na África, e ela veio para o enterro, mas já foi embora. Então eu estou aqui com a pessoa que está me acompanhando. Que dinheiro que paga uma visita dessa? Uma mulher se prender num luto terrível desse. Primeiro o luto do marido, depois da filha que teve que regressar para o trabalho. Então, não tem dinheiro que pague. Mas confesso que é muito bom quando há um incentivo. Quando eles falam muito da Lei Rouanet. Acabou a mamata, acabou isso, acabou aquilo. Bem, talvez tenham feito um uso, tenham exagerado no mau uso. Eu não estou aqui para levantar bandeira política alguma, de forma alguma. Mas, sabe, é muito bom quando esse incentivo ele chega até a gente. Ele chega a quem está começando. Sabe, contar com essas possibilidades até produzir uma obra de arte mais consciente. Sabe, sem tantas interrupções de cobrador, de CEMIG na porta da sua casa querendo cortar a luz, sabe? Então, é um processo doloroso, mas prazeroso. É prazeroso, mas é doloroso. Entendi. E outra coisa, você está falando aí, né? Como diz, a gente está falando sobre a arte mesmo, assim, e você produziu muito, e é difícil, talvez, essa pergunta aqui, você classificar, escolher entre os seus filhos, né? Suas obras. Qual que você diria, assim, que essa aqui tem um quê especial, talvez pela dificuldade que você tenha passado para expor, ou até nem expôs ainda, mas qual que você possa apontar e falar assim, essa obra aqui tem um lugar especial? Tá, eu tenho sim. Eu tenho justamente porque foi uma obra muito criticada, sabe? Que foi justamente a do Saia que ganhou o concurso. Foi uma coisa assim muito interessante. Uma pessoa, eu não vou bancar aqui o cara, quem vai expor, né, da esposa da pessoa, nada, mas uma pessoa próxima à produção da exposição, eu fiz uma postagem de uma primeira versão dessa fotografia, sabe? E era um fundo azul, eu não havia feito uma edição, sabe? Captou, você recebeu aquele impacto, eu quero postar. É a ansiedade, né, de postar e tudo mais e tal. E eu fiz a postagem dessa fotografia, teve uma repercussão muito interessante, o nome já havia sido escolhido, mas ela ainda era uma fotografia de pouco contraste, o fundo ainda estava muito claro, as coisas não estavam muito bem acertadas, e eu recebi um comentário assim da pessoa.
tire esse negro beiçudo do seu Instagram, porque ele não representa, no caso, a mesma força que as outras fotos têm. Está muito desigual. E todo o meu trabalho é voltado para as pessoas que eu fotografo, hoje, 100%, né, são negros, são pretos, é o foco do meu trabalho. Eu realmente tenho um amor por desenvolver trabalhos assim. Porque eles falam da minha família, sabe? Não é pura e simplesmente por estar surfando numa possibilidade que eles chamam de black money ou pink money, como eles falam muitas vezes, de apropriar de uma situação que no momento estão se falando muito, tentar criar. Não é isso, né? Mas, voltando, e quando ela falou isso, ela estava interferindo diretamente no meu trabalho, sabe? Eu falei, não, eu não vou tirar, porque, afinal de contas, é o meu perfil e eu atendo a minha demanda. Eu não atendo a essa demanda externa. É aquilo como eu vejo, e é a minha percepção do mundo, e é a minha percepção da arte que faz com que eu produza o que eu produzo. Então, é muito autoritário da sua parte e grosseiro a sua abordagem. E foi engraçado, não justificando, mas um fato curioso que eu não vou deixar de levantar. Tá? Foi apontado por uma pessoa preta, uma pessoa negra. É essa mesma surpresa que eu tive. Eu falei, mas por que você está falando assim? Não, porque está destoando, porque os outros e tudo mais, aquela coisa toda. Não, não é uma questão disso. Você poderia ter tido uma abordagem mais educada, pelo menos, sabe? Então, eu falei, cara, eu acredito nessa fotografia. Ela não fez parte, ela nunca havia sido exposta, ela não faz parte das obras que foram expostas no Raiz por causa da curadoria, né? Então, ela não tinha sido escolhida para compor a curadoria, mas ela foi exposta na Itália e eu ganhei o concurso com ela. Olha como é interessante você, às vezes, as pessoas criticam e você se deixa levar por aquela crítica e você não acredita no potencial daquele trabalho e você mata um prêmio. Você mata um reconhecimento. E essa fotografia é porque ele está de lado assim, e a boca dele é muito protuberante assim, está muito riscada, né? Está muito colorida de vermelho, mas é por causa do significado. Do Nsai é o arauto. E na cultura subsaariana, na África, a tradição e os ensinamentos, ela é passada de boca para boca. Quase não se há registros. Então, é o griot que conta as histórias, são as pessoas, os anciãos que trazem ali o conhecimento através da boca. Então, a subsaariana, naquela área, ela é oral. Todos os ensinamentos são da oralidade. Então, olha, o arauto, aquele que traz as notícias, aquele que é o porta-voz, aquele que comunica. Olha o sentido e olha toda essa convergência de cultura, a força que a fotografia tem, e ela está adornada com folhas secas, né? que é a tradição, eu simbolizei como se fosse a tradição, porque apesar dos ajustes que a tradição vai recebendo, né, com o passar dos anos, ela tende a uma adaptação à outra, mas a alma dela é imutável, ela permanece a mesma. Ou seja, volte atrás, você vai ver de onde você vem, pela tradição. E se você não fizer uma manutenção da tradição devidamente apropriada, né? Ou seja, apropriadamente, ela se desfaz. Então, hoje nós temos no Brasil, vou falar da nossa terrinha, tradições que estão prestes a acabar, que não se ensinou, não se passou para a geração. Então, existe esse mundo de tradições em extinção, sabe? Então, eu acredito nessa fotografia, e ela é uma das fotografias mais fortes que tem, porque, primeiro, ela foi feita, quem me cedeu a imagem foi um grandíssimo amigo que hoje mora aí nos Estados Unidos, né? E ele era pregador, ele era pastor. Então, mais uma ligação da boca, mais uma ligação com quem passa adiante, sabe? Mais uma ligação da oralidade. Então,
é acreditar, mas para isso o seu trabalho precisa estar bem embasado. Você precisa estar munido mesmo, né? Eu precisei estar munido de certezas da relevância daquela fotografia e acreditar mesmo, sabe? Que aquela fotografia, independente se ela ganhasse concurso, prêmios ou não, ela por si já teria vida suficiente para falar, para poder movimentar, para impactar. Então, eu tenho, sim, esse filho predileto. E você está falando aqui, exposição, você está falando de onde você, né, passou suas obras. Eu queria saber como que você vende essas obras primeiro, quem são os seus clientes, quem te procura, como eles te procuram, como eles te acham, né? Olha, normalmente, se divide assim, o museu é um local de exposição. Então, lá não se permite venda, não se permite negociações, não tem valores, não tem exposição de valor, não tem nada. Quem normalmente procura são pessoas que estão interessadas no assunto, ou são colecionadores, ou têm alguma admiração pelo assunto que ali se expõe, né? E pessoas que também buscam oportunidade de investimento, porque, querendo ou não, a obra de arte é um ativo, e a valorização é contínua. Haja vista a Basquiat, que é vendido caríssimo, um exemplo, né? Banksy, tiram um pedaço da parede e levam para o museu para vender, porque é caríssimo. Então, a valorização é contínua disso. Então, são pessoas interessadas no assunto, né? Tem muitos colecionadores que estão voltados a um assunto, por exemplo, África, né? Arte africana, feitos por africanos, ou o assunto que envolva a África como geral, né? Existem essas pessoas interessadas, como existem pessoas interessadas em obras de arte que tenham uma abordagem mais pop art, né? Tipo Andy Warhol e por aí vai. Então, vai do interesse de quem busca. Outras pessoas também que têm se interessado são pessoas que têm buscado por decoração. Apesar que a fotografia que eu faço, ela também tem um cunho decorativo, porque ela é exposta, colocada na parede, a minha tem algumas conotações um pouco diferentes do mercado, porque ela também serve para adornar, mas ela é muito mais de reflexão. Ela traz muito mais uma história consigo do que simplesmente o ato de adornar uma parede. Então, você não vai achar o meu trabalho em grandes empresas de revenda como a IKEA, que tem um setor de decoração com milhões de cópias de foto, sabe? Não julgo quem lá está, cada um faz o seu trabalho, mas eu não me propus a isso. Então, me mantenho fiel a essa escolha. Esse é um ponto. Também desenvolvo meu trabalho voltado para decoração. Sim, claro, é um outro mercado e ele cabe o meu olhar enquanto artista. E cabe reflexões mais decorativas. Cabem, sem problema algum. Inclusive, esse concurso que eu ganhei, o dinheiro que eu tive para poder pagar a inscrição, né, foi de uma pessoa que comprou da Austrália. Ela comprou uma foto para decoração. Uma foto que eu fiz das dunas do Lençóis Maranhenses. Ela tinha um contexto de história que eu havia escrito, né, eu havia descrevido para ele, mostrado, né, e tudo mais. E ele comprou, e esse dinheiro eu fiz o investimento na inscrição do concurso, e olha que legal, eu ganhei o concurso, né? Então, as pessoas compram assim. Também tem o site, igual eu havia falado, apesar do problema que eu estou com o servidor, essa troca de servidor, o site é um grande atrativo, que as pessoas vão conhecer o artista. Viu no Instagram, que é hoje a maior galeria de arte do mundo, vamos dizer assim, de fotografias e tudo mais, né? Uma vitrine, às vezes pelo Trend Topics, às vezes pela hashtag, às vezes por uma indicação, alguma coisa assim. Uma foto ganha projeção, cai no gosto da pessoa e ela vai procurar a respeito do seu trabalho. Então, quem é você ou quem é o seu trabalho? Qual é o seu trabalho? E assim vão acontecendo essa dinâmica, sabe?
Já houve um tempo que haviam-se os representantes que levavam a arte até as pessoas. Ainda há. Nova York há um mercado, né, muito mais aquecido. Os Estados Unidos como um todo, há um mercado muito mais aquecido para esse tipo de profissional, que vai até aí a gente está falando de uma classe extremamente rica, né? E tem ali um profissional que sai em busca daquilo que ele gostaria, que o seu cliente buscaria. Então, ele sai, ó, arte contemporânea, com adornos africanos, com pérolas, alguma coisa assim. Ele vai fazer uma pesquisa de mercado e ele acha um trabalho que eu tenha feito, igual a minha primeira fotografia foi, chama Durra, significa pérola grande, tá? Foi a primeira fotografia que eu fiz de Isabela. E ele acha que aquela fotografia vai compor bem com o gosto do cliente. Ele pega aquela fotografia, apresenta ao cliente, e se o cliente, então, gosta, ele entra em negociação. Compra a fotografia e a recebe. Eu posso enviar até a pessoa, né? Ou então ela faz a impressão de acordo com a minha diretriz, né? Porque eu sei qual que é o papel que ela vai ser impresso, tem que obedecer ao registro internacional que eu crio, né? E esse registro, no caso internacional que eu faço, é em uma associação, no caso, o papel Canson, né? Ele tem um registro internacional da obra. Então, onde você buscar, aquela obra vai estar com aquele registro, uma identidade da obra, sabe? Então, a pessoa recebe e eu envio para ela os certificados de autenticidade, assinados, datados, tudo certinho, tudo protocolado, sabe? Então, é um mercado muito sério, e que não admite muitos erros, tipo, a possibilidade de uma coisa que eu não gosto, por exemplo, eu posso pegar os meus quadros, que eu fiz todos no tamanho 56 por 76. Foi uma escolha aleatória, é uma questão só de proporção, tá? Que aí os quadros ficam com o tamanho de 1 por 80. Fica mais acertado. Beleza. Eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de pegar e fazer outras obras dele, outros tamanhos. E mesmo assim continuar com que eles se tornem, naquela dimensão, fotos únicas. Mas eu não quero fazer isso, porque na minha cabeça eu acho desonesto. Se eu propus fazer somente uma fotografia, eu não quero criar versões maiores ou menores que ela. Eu quero que exista aquela. Mas isso é uma decisão pessoal. Há pessoas que fazem. Outra coisa também. É tido como cópia única até 5 ou 6 cópias da mesma, tirando a cópia que é chamada prova do artista e a prova de impressão, se for, no caso, uma fotografia impressa, tá? Por causa da pintura, a pintura só tem uma prova do artista, não tem prova de impressão. É a prova do impressor. Então, o que acontece diante disso? Vamos supor que eu tenho 7 cópias. Tirando essas duas, eu tenho 5 ou 6 da outra, tá bom? Tirando essas duas, que é a prova do artista e a prova do impressor. A prova do artista ele faz uma impressão, olha, não, eu tenho que corrigir a luz aqui, eu tenho que fazer aqui, não é só no monitor, é no papel, para ver o comportamento. E depois eu levo em um master print, né, no printer, levo lá no master printer, ele olha, faz a impressão, tem aquela cópia do tamanho real um pouco menor, para que eu entenda como que o comportamento da tinta se fez em um tamanho maior da fotografia. Essas duas têm valor, a prova do artista é valiosíssima, tá? Até mais caro do que a própria obra em si, porque ela foram feitos todos os testes, as coisas aconteceram, então dali é o processo mais puro e cru da arte, tá? Daquele quadro em si, e depois as fotos. Então, eles falam que até 5, 6 cópias, porque se você diluir 6 cópias no mundo, tem muito mais gente na obra, então faz com que isso se torne único. Mas eu ainda fui além e resolvi fazer uma foto só por uma obra impressa de cada fotografia que eu fiz. Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. E uma outra coisa, assim, a gente está falando aqui com talvez pessoas que estão escutando do mundo todo. E se essas pessoas querem ir para o Brasil para conhecer a obra, as obras brasileiras, ou até mesmo uns bons museus,
O que você indicaria? Onde você foi, onde você já tenha ido, que possa indicar para a gente? Olha, hoje mais do que nunca eu valorizo o Brasil e a arte brasileira ah, como jamais fiz. Hoje eu vejo a minha questão, a minha brasilidade, vou dizer assim, com muito mais valor e com muito mais amor do que eu jamais apreciei. Por quê? Estando fora, eu percebi o tanto que a nossa arte tem valor, o tanto que ela é diferente e o tanto que ela é colocada assim. No Brasil, eu acredito que agora haja maiores movimentos de valorização do design brasileiro, do design de móveis brasileiro, do fotógrafo artístico, vou colocar nessa condição por causa da minha profissão somente, não fazendo distinção. Há uma valorização, porque quando você pega, e o que me irrita um pouco na fotografia, é você perceber que tudo está um pouco homogeneizado, está tudo muito igual, está tudo passeudizado, tudo estéreo. Então, um exemplo, eu vou para a Inglaterra, que é um lugar assim, tá? A incidência solar é baixa, normalmente os tons são mais pálidos, as casas internamente são mais brancas, agora eles dão o nome disso de decoração escandinava, que são tons claros, claros e tudo mais. Bem, eu pego eu faço um conjunto de edição no software, chamo isso de preset, começo a disponibilizar aqui no Brasil, onde o sol é intenso, aqui, lá na Inglaterra, um exemplo, hoje deu menos 11 graus, aqui está dando 11 graus acima do sol, né? Porque a gente está a gente está derretendo o sol. Apesar que hoje está fresco, está até de blusa, mas normalmente aqui é muito calor. As nossas cores são muito mais saturadas. Por causa da incidência solar, a gente tem muito mais contraste, tanto de polvo, sabe? A gente tem diferenças de cor, a nossa miscigenação contribui para isso, cabelos, corpos, a mudança, e é tudo muito intenso. Como que eu pego uma visão de luz de lá e tento aplicar de cá? Isso faz com que a nossa projeção artística não perca força, porque fica parecendo que somente o que é feito lá é a própria. E aqui não. Então, eu venho nesse exercício de valorização do que nós temos aqui, sabe? Então, quando eu quero falar inglês, eu quero falar inglês falado. Você já foi minha professora uma vez, você lembra que você deu aula? Olha só. Então, o que acontece? Só que hoje eu dou preferência por falar um português melhor. Eu quero valorizar a questão do falar o português, bem falar, de amar, de fato, o meu idioma, agora sim, porque hoje eu entendo que eu tenho tanto valor, e nós brasileiros temos tanto valor quanto o estrangeiro, porque eles vêm aqui, e quando chegam aqui, eles são recepcionados por um povo extremamente afetivo, um povo que vai cuidar, sabe? Então, quando eu olho para essas questões, eu vejo o Recife como um ponto muito legal de se conhecer, sabe? Que além do povo ser muito caloroso, há pátios e mais pátios de produção artística gigantescos, talvez até mais interessantes que São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde está centralizada essa questão artística. Vá no Museu da Manhã, é legal. Você vai em Recife, sabe? Vai conhecer o Bodódromo lá em Caruaru, a questão da Bodódromo é um lugar onde tinha todo mundo para vender tudo de bode, carne, e comida, e couro e tal. Chama Bodódromo, vai conhecer, vai entender um pouco da cultura nordestina. Vai a João Pessoa, vai na Ponta dos Seixas, onde tem um museu muito maravilhoso com obras nordestinas, sabe? Vá à Bahia, sabe? Vá na Fundação Pierre Berger, francês, fotógrafo, que conheceu os segredos da Umbanda, né? De uma religião africana. Ele teve a oportunidade de estar lá na raiz da situação, sendo branco, sendo aceito. Aí Gilberto Gil pergunta para a mãe de santo na Bahia, mas ele sendo branco,
ele conheceu os segredos da religião de matriz africana, ela veio falar, mas se foi o Olorum, acho que o Olorum mesmo, se foi Deus quem permitiu, quem sou eu para ir contra Deus? Olha como movimentam-se as coisas, né? Como estão interessantes as permissões. Quando a pessoa se propõe a, de fato, conhecer em amor, não por interesse. E ele cria, então, a associação, a Fundação Pierre Verger, que é maravilhosa, que é tão ou mais importante que Sebastião Salgado. Sendo Sebastião Salgado quem é, não falando que não é. Mas é porque hoje Sebastião Salgado ganhou uma projeção internacional gigantesca. Claro, tudo que ele fez. Eu estou falando que ali tem o Pierre Verger que fala de relações entre Brasil e África, muito mais que o Salgado em alguns aspectos, sabe? Venha a Belo Horizonte, conheça o Museu Animar de Paula, sabe? Conheça o nosso Centro Mineiro, aqui, Centro de Cultura Mineira, vá, conheça a Praça da Liberdade ali, as secretarias que tem ali de cultura e ordem, que são maravilhosas, sabe? Abílio Barreto, vá aqui no Artes e Ofício, sabe? Vá na Galeria Labirinto, que é aqui no Santa Teresa. Santa Teresa é uma fomentação de arte o tempo todo. Se ele não tropeçar e cair no boteco com música, ele vai tropeçar, vai cair numa galeria de arte alternativa, ele vai tropeçar, vai cair em cima de uma artesã, ele vai começar a namorar com uma pessoa envolvida com arte. Santa Teresa é um centro cultural maravilhoso, dali saiu Clube da Esquina, e olha o que Milton Nascimento e todos os que estiveram envolvidos, eu falo do Milton Nascimento como o maior expoente, mas todos os outros que ali vieram, que ali continuam fazendo. Então, venham, acho que e me procurem, eu vou com vocês. Recebi um tempo atrás, aqui o Lu, que é um artista taiwanês, ele ficou na minha casa, e nós somos em Ouro Preto, nós demos uma rodada, fui em Ouro Preto, tem Sabará, conheço Sabará aqui, ó. Sabará também, terra maravilhosa, muita comida boa, Festival da Hora Pronoves. É isso que eu estava falando com as meninas ontem, que em Belo Horizonte, você certamente conhece alguém que teve uma banda. Certamente. Né? Teve uma banda, está no seu bairro, é seu vizinho. Então, realmente, eu vejo a arte assim, bem presente nos grafites, né? E no street art, né, que a gente chama, bastante. Então, visite Belo Horizonte, o Nordeste também, né, igual você está falando. Interessantíssimo. Nordeste é maravilhoso, um povo sem igual. Verdade. Tá bom, Alisson. Ficamos por aqui? Te agradecendo também. Muito bom essa entrevista. Adoramos saber mais um pouco dessa história e mergulhar um pouco nessa coisa artística mesmo, né? Também nas raízes, né? Do Brasil, trazendo essa parte da parte africana, toda essa ligação, né? Com a sua família. Acho que foi, né, intercalando com tanta coisa legal, tanto assunto bacana que a gente pôde trazer aqui. Muito obrigada. Obrigada, Alisson. Imensamente pela disposição de me receber, de me ouvirem, de me dar a oportunidade de falar. Muito obrigado. Joia. Lembrando, pessoal, que os contatos do Alisson vão ficar colocados aqui na legenda, tá? Então, para quem quiser, tiver interesse em conhecer mais o trabalho dele, visitar o site, olhar no Instagram, tá? Olhar essas... Fala? O site está em construção. Não, mas a gente coloca, depois que tiver já tranquilinho, a gente coloca o site lá e a pessoa já acha. Ou no Instagram, e aí também poder ver, né? Poder ver, né, exatamente tudo isso que a gente está falando aqui, né? As pessoas, ainda mais quando a gente fala de arte, fotografia, a primeira coisa que me vem na cabeça é querer ver, né? Do que é que ele tá falando. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é dar uma olhada lá, na foto que você falou que é a sua preferida. Tá bom, gente. É isso aí. Tchau. Um beijão. Tchau. Beijos. Tchau.
estamos chegando ao fim deste episódio. Os links mencionados nessa entrevista estão na descrição. Agradecemos a todos os ouvintes pela companhia e pelo apoio. Se você gostou desse episódio, siga o podcast e indique aos amigos. Siga a gente também nas nossas redes sociais, @gingalanguage, porque tem muitas dicas legais por lá. Até mais, gente! Tchau!